Olá, o Mais Cultura está no ar e o programa de hoje é especial. Nós estamos em Ouro Preto para mostrar a você um pouco do que acontece na 12ª edição da Cineop. Seja muito bem-vindo! O cinema brasileiro, assim como a cidade de Ouro Preto, é um eixo importante para a memória e identidade do país. Mas o que tem sido feito para preservar o patrimônio cultural das imagens? Você confere agora uma matéria sobre as discussões da Cineop em torno da preservação do cinema. Preservar o cinema é preciso. Afinal, a 7ª arte tem muito de nossa história. Ela é maior do que as outras porque ela contém todas as outras. Ela contém a história das guerras, contém as imagens das guerras, Primeira e Segunda Guerra, as duas grandes guerras do século. Então ela conta a história do próprio cinema, ela contém a história do próprio cinema e a história da humanidade. Então nossa história, a história de nós, seres do século XXI, passa por um século de história do cinema. Embora o cinema seja a mais jovem das artes, ele é a arte que contém todas as outras e que contém toda a história do século, não é? Ele é o prolongamento natural da pintura, da fotografia, do rádio, da televisão, não é? Ele é isso tudo, ele é a síntese disso tudo, não é? Nossa memória passa por aí. O filme é um patrimônio no Brasil, né? A gente tem que pensar assim, que você faz um filme, ele é uma obra de arte, é como um quadro, é como uma outra obra, é uma obra de arte. Então ela tem que ser preservada, porque nesse filme você pode ter imagens desse filme, dos anos 30, por exemplo, imagens de um Brasil que não existe mais, da nossa cultura, né? Cineastas que já morreram, atores que já morreram, técnicos que já morreram, estão lá no filme. Então tem que se preservar, porque isso faz parte do patrimônio histórico do Brasil. Entretanto, no Brasil estima-se que mais de 40% das produções cinematográficas está perdida ou foi destruída. Essa perda grande que o cinema brasileiro teve foi mais por uma desinformação mesmo das pessoas. Porque os realizadores antigamente, eles não tinham essa ideia de preservação. Eles faziam o filme e deixavam dentro de casa, no guarda-roupa. Não existia ainda uma cinemateca, estou falando isso anos 20, anos 30, não existia uma cinemateca que você podia guardar os filmes, então o filme ficava em casa, aí caía uma enchente e estragava o filme, perdia, então não existia consciência, quer dizer, o cara estava preocupado em fazer o próximo. E essa conscientização começou a surgir nos anos 50, com o Paulo Emílio, quando surgiu a Sociedade Amigos da Cinemateca, que eles começaram a guardar, fazer um acervo de filmes e tal, aí que começou, mesmo assim muito precário, né? A ideia de preservação surge nos anos 40, mas se intensifica muito tempo depois, com a criação da Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cineop. Olha, a mostra está consolidada no calendário, de Minas Nacional, já como uma referência também internacional, que é o único evento no Brasil que está tratando o cinema como patrimônio. E tem uma continuidade, uma regularidade, um conceito definido e precisamente também, além do enfoque da preservação, está trazendo a educação para criar um diálogo entre cinema e educação, somar esforços para a gente entender o potencial que o audiovisual tem também como instrumento de transformação social. Para a abertura do festival, nada mais oportuno que o documentário Desarquivando Alice Gonzaga, que revela os arquivos do icônico Cinédia, ao narrar a história de um símbolo da luta pela preservação do cinema nacional. Eu usei os negativos. Eu guardo e às vezes eu nem leio o que eu arquivo. Esse aqui eu vou mudar a capinha depois. Eu também sou caprichosa. Billy Ritchie. Não, é depois do Billy Hodges. Filha de Ademar Gonzaga, um dos pioneiros do cinema, Alice é a atual gestora do Cinédia e conhece como poucos a história do cinema brasileiro. Eu acho que o país
tem que se ter uma memória do que foi o passado, do que é, como viveram, como as coisas aconteceram. Eu estou na memória do cinema brasileiro porque eu fui criada junto com cinema brasileiro, com material de cinema, e sempre me interessei muito pelo passado, engraçado. No colégio, agora eu fico ligando minha vida, colégio, eu já gostava de trabalhar na biblioteca, sempre trabalhei com arquivo e memória. Acho que isso nasce com a pessoa. Se a Alice trabalha com papéis e negativos, a era digital provocou uma revolução, não só no modo de produção, mas criou novas demandas para a preservação do audiovisual. A tecnologia, de um lado, coloca um problema de como você preserva as antigas tecnologias, como passá-las para novas formas de tecnologia, né, para novos suportes, melhor expressando, e como divulgá-los. Isso é uma questão. E de outro, como agir. Há um problema grande em relação também à questão da defasagem tecnológica. Isso, vamos dizer, os países mais pobres têm dificuldade de acesso às novas tecnologias. E, finalmente, também uma dificuldade em relação ao que a gente pode chamar de envelhecimento tecnológico, né? O DVD, que alguns anos atrás era amplamente utilizado, já é muito menos utilizado hoje em dia. Determinadas formas digitais que nós utilizamos, daqui a alguns meses ou alguns anos, vão também já estar obsoletas. Como trabalhar, então, com os filmes que foram produzidos nessas outras tecnologias? Você tem que pensar o tempo todo nisso, não é? Então, a tecnologia, de um lado, ela vem para facilitar o acesso, a produção, às vezes até a preservação, mas ela também coloca problemas, e que a gente tem que estar atento a esses problemas, a essas questões. Para debater sobre a preservação das produções nacionais, a mostra realiza todo ano o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e reúne mais de 100 profissionais de vários estados do país. É uma das mostras mais antigas, assim, e tem esse perfil de estar sempre discutindo questões relacionadas à preservação, à educação, quer dizer, tem um recorte próprio e diferenciado, né? Que eu acho que é extremamente importante, assim, só a quantidade de cabeças que se reúnem aqui para pensar política pública para o audiovisual é sempre uma contribuição extremamente importante. Um evento como esse ajuda justamente a gente a refletir sobre essas questões, tanto em termos positivos, né, que são muitos, mas também dos problemas que se colocam. Foi durante esse encontro anual que os profissionais redigiram o Plano Nacional de Preservação. Ele é um plano de ação que prevê ações em diferentes patamares da atividade que é envolvida na preservação audiovisual. Então você tem aspectos legais de legislação que precisa ser produzida, aspectos de formação técnica no campo audiovisual, de discussão de novas tecnologias, por exemplo, a questão do digital, e da questão de formação de técnicos universitários, ou em nível universitário, ou outros níveis, e de formação incluindo, por exemplo, preparação de normas técnicas, publicação de bibliografia especializada. Assim, digamos, um documento que, quando a gente redigiu ele, tentou cobrir todas as áreas. Carlos destaca ainda a importância histórica desse documento. A gente quer despertar no segmento da produção cinematográfica a necessidade de que, desde o momento da produção cinematográfica, no início de uma filmagem, por exemplo, a preocupação com preservação esteja na cabeça dos produtores, diretores e tal. As pessoas têm que saber que, quando eles estão filmando, aquilo é
não é só para ser divulgado no momento em que estiver pronto, mas que se é que o que eles estão fazendo é continuar na história, na cultura brasileira, isso tem que ser preservado. Tem que fazer parte dessa preocupação deles. Ao falar em preservação, o nome de Antônio Leão não pode ficar de fora. Apaixonado por cinema, ele é responsável por reunir em dicionários informações importantes da sétima arte. Eu colecionava filmes em 16mm em São Paulo e eu comecei a catalogar, comecei a fazer um arquivo próprio para mim, para o meu uso. Não tinha a menor pretensão de fazer livro, nada. E a coisa foi tomando um volume muito grande. Esse arquivo chegou a ter 5.000 fichas, né, na época. E as pessoas vinham consultar essas fichas em casa. E todo mundo, faz um livro com essas informações, faz um livro. Aí surgiu essa ideia de fazer o meu livro, que foi o meu primeiro livro, né? Que é um dicionário de atores e atrizes. Depois disso, começou a surgir, eu percebi que existia uma lacuna na bibliografia brasileira. Você só encontrava livros sobre cinema americano, cinema europeu, não tinha nada sobre cinema brasileiro. Estou falando coisa de 25 anos atrás. Aí eu falei, eu vou preencher essa lacuna. Aí eu falei, vou fazer um dicionário de longa. Que eram todos longa-metragens feitos no Brasil. Aí eu comecei essa pesquisa. Eu falei, agora eu vou fazer um de curta. Um foi chamando o outro, né? Eu fui fazendo. Foi assim que a coisa aconteceu, com muito pouco apoio, né? É um trabalho que tem pouco apoio, isso aí. Alguns livros eu consegui patrocínio, outros eu fiz com meu dinheiro. Uns eu consegui recuperar, outros eu tive prejuízo. Mas fui em frente. E eu consegui chegar em 10 livros. Um longo caminho que enfrentou obstáculos no início, mas o reconhecimento de sua obra veio com o recebimento do Troféu Vila Rica. Eu nunca vivi de cinema, né? Eu sempre vivi da minha profissão, que eu sou economista, sempre trabalhei na área financeira, na iniciativa privada, e os livros eu sempre fiz nas horas de folga. Existia um preconceito porque as pessoas não conheciam direito o meu trabalho e talvez não davam importância. Depois, conforme foi surgindo os livros, o meu trabalho foi se solidificando no meio, né? E com a minha vinda aqui para o Cineop facilitou mais ainda, porque aí eu tive um contato mais direto com as pessoas, tudo. E esse trabalho meu passou a ser respeitado. E culminou com esse prêmio, né? Que eu recebi, que eu fiquei muito feliz. Porque não é normal uma pessoa assim que faz esse tipo de trabalho que eu faço de pesquisa, de publicação, ser reconhecido, né? Então eu fiquei muito feliz pelo prêmio, fiquei feliz por ser em Ouro Preto, fiquei feliz por estar no meio dos meus amigos, né? É um momento especial da minha vida. O programa de hoje termina aqui, mas você pode rever essas e outras edições do Mais Cultura no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!